No São Lucas 24 horas de hoje, o Dr. Álvaro Moreira da Luz, neuroradiologista intervencionista, e o Dr. Gabriel Zenatti, residente do último ano de neurocirurgia do São Lucas Hospital Center, vão falar sobre o protocolo de AVC e quais são os sinais de alerta que os pacientes devem observar. No segundo bloco, a ortopedista a doutora Damiane Reis Bertoncello vai falar sobre o mutirão de cirurgias ortopédicas realizadas em pacientes do SUS. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 horas. O acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC, é uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil e no mundo. Diante dessa realidade, o São Lucas Hospital Center estruturou um protocolo de atendimento ágil, integrado e altamente especializado para garantir o tratamento e o diagnóstico precoce desta doença. E para falar mais sobre esse protocolo e como ele funciona, vamos conversar com o Dr. Álvaro Moreira da Luz, que é neuroradiologista intervencionista, e também com o Dr. Gabriel Zenatti, que é residente do último ano de neurocirurgia do São Lucas Hospital Center. Sejam bem-vindos novamente ao São Lucas 24 horas, doutores. Obrigado. E hoje nós vamos falar então sobre o protocolo de AVC, mas antes de entrar mais a fundo sobre esse assunto, eu gostaria que o Dr. Álvaro começasse explicando pra gente, doutor, o que é o AVC. Então, relembre um pouquinho mais. Sim. O AVC, ele é uma sigla que significa acidente vascular cerebral, ou acidente vascular encefálico em alguns textos. E ele se refere à doença cerebrovascular. O que é isso? Ele é o entupimento de uma artéria cerebral ou o sangramento dela também pode se enquadrar como um AVC hemorrágico, né? Então é uma doença muito comum, e que pela relevância que ela tem e pela constância, pelo fato que ela muitas vezes é uma causa comum de procura ao pronto-socorro, foi criado esse protocolo para que a gente pudesse ter um melhor atendimento a esses pacientes. Certo. E aí pensando, o doutor explicou pra gente o que é, mas doutor Gabriel, fala um pouquinho sobre a questão dos sintomas, porque ele aparece também os sintomas visíveis, né, de quando a pessoa está tendo um AVC. Explica um pouquinho pra gente também sobre isso. Os sintomas de qualquer AVC, né, seja um AVC isquêmico, como o Dr. Álvaro explicou, né, um entupimento de um determinado vaso, ou o AVC hemorrágico, quando há um sangramento, ele geralmente se manifesta como um déficit neurológico agudo. E quando a gente fala de déficit neurológico agudo, a gente tem uma ampla gama de sintomas. Pode ser uma pessoa que perdeu a força no braço, outra que perdeu a força na perna, uma tontura que começou subitamente, uma alteração de equilíbrio, alteração visual. Então, qualquer alteração neurológica que começou de uma hora para outra, subitamente, ela pode ser encarada, até que se prove o contrário, como um possível acidente vascular cerebral. E daí depende, obviamente, da clínica do paciente, dos exames e, inclusive, do nosso próprio protocolo para a gente chegar a uma conclusão, se isso aí foi um sangramento, se foi uma isquemia, ou, às vezes, um diagnóstico diferencial até que pode não ser AVC. É importante ressaltar isso mesmo, que o AVC, ele pode se parecer com outras doenças, né? Nem toda perda de força é um AVC, né? Nem toda dor de cabeça é um AVC, mas pode ser. Por isso que é importante você ter um protocolo, você investigar esse paciente, né? E principalmente é importante o paciente procurar o hospital quando tiver algum desses sintomas. O doutor comentou sobre a questão de ter bastante pacientes, então tem uma prevalência de casos de AVC aqui na nossa região. E doutor, ela tem uma idade média que acontece geralmente? Como que funciona também essa avaliação de perfil de paciente que acaba chegando no hospital? Sim, o AVC ele pode acontecer em qualquer idade. Quando você vê como atende os pacientes, até mesmo crianças, é claro que é muito mais raro. Mas o AVC ele começa a ter uma predominância maior, começa a ter uma frequência, ele é mais comum com o passar da idade. Então, principalmente a partir dos 40 anos é que você vê que o número do AVC começa a aumentar em relação à população. E tem relação entre homens e mulheres, doutor? Vocês percebem que chegam mais homens? Porque assim, a gente vê que no infarto tem quando a gente fala, né, desses tipos de situações graves, acontece mais em homem ou em mulher, ou no caso do AVC é igual, assim, no dia a dia? Em geral, ele pode acometer qualquer pessoa que tenha os fatores de risco cardiovascular bem estabelecidos, né? Como o infarto, né? O AVC é a principal causa de morbimortalidade do mundo hoje em dia, né?
Então, a pessoa que fumou a vida inteira, a pessoa que teve uma pressão alta descontrolada, o diabético que não sabia e foi descobrir só depois de mais idoso, ele acaba agregando o risco para ter um AVC. No caso em específico do AVC hemorrágico, né, pela ruptura de aneurisma, as mulheres elas são mais predominantes na nossa prática. Mas os pacientes, tanto homens quanto mulheres que tenham fatores de risco, têm uma história familiar, uma história genética, eles estão sujeitos a ter um AVC isquêmico também. Entendi. Então, é importante a gente esclarecer isso, né? Que qualquer pessoa pode estar suscetível, ainda mais tendo esses fatores de risco. E falando justamente sobre os fatores, doutor, o doutor comentou sobre alguns que são prevalentes, mas a pessoa ela pode ter mais de um AVC? Então, o paciente teve uma vez, ele pode ter novamente? Ou é algo que não está suscetível depois? Não, a pessoa que tem o AVC, ela tem um risco maior do que a população em geral de ter um novo evento. Então, por isso que é muito importante, quando a pessoa sofre um AVC, ele controlar muito bem as doenças que ele tinha anteriormente, né? O Dr. Gabriel já citou, mas se ele tem diabetes, ele precisa controlar muito bem esse diabetes. Se ele tem a pressão alta, né? Controlar muito bem a pressão alta. Se ele fuma, para de fumar no outro dia. Ele precisa controlar isso muito bem, porque pelo fato dele já ter sofrido um AVC, ele tem um risco maior de sofrer. Outro, né? E se ele não controla essas doenças, o risco aumenta ainda mais. Aí acaba cada vez mais ali na beiradinha para acontecer de novo. Sim. E, doutor, falando sobre a questão, então, tipo, o paciente teve uma vez, ou então ele é suscetível para ter, e uma coisa do AVC que é muito falado e que a gente vê é a questão dos sintomas e os efeitos colaterais depois, né? Então, às vezes a gente conhece alguém que teve, mas todo paciente ele vai ter uma perda, um efeito colateral depois, né? Os sintomas, sequelas, desculpa. Ou não, isso varia muito do tipo do AVC. Eu acho que a grande X da questão é a gente conseguir passar para frente a ideia de chegar o mais breve possível no hospital para a gente evitar essas sequelas, né? O paciente que teve um déficit focal, um déficit neurológico ali, perdeu a força no braço, por exemplo, ele pode ser reperfundido, né? Se ele chegar a um determinado tempo no hospital, especificamente 4 horas e meia, a gente consegue ter alguns tipos de remédio, e em AVCs um pouco maiores a gente consegue também fazer a terapia endovascular, tentando minimizar esses efeitos, essas sequelas neurológicas, né? Mas é muito individualizada essa resposta, né? Cada tipo de AVC pode gerar um tipo de sequela, às vezes algumas sequelas imperceptíveis fisicamente, né? Às vezes é fácil identificar alguém que teve uma perda de força de um lado do corpo e fica com aquele lado mais paralisado. Mas uma alteração de personalidade, às vezes fica meio por baixo dos panos, uma síndrome demencial ao longo do tempo, a pessoa pode desenvolver como se fosse um Alzheimer, né? Por aquele cérebro que está constantemente sendo agredido. Então, via de regra, o cérebro que sofreu um AVC, ele pode sim gerar a sequela determinada da anatomia da região. E quando a gente fala na sequela, né, quando você sofre um AVC, principalmente a gente está falando, o mais comum é o AVC isquêmico, né? Em torno aí de 70% dos casos de AVC são de AVCs isquêmicos. Aquele cérebro ele para de receber sangue. Ele vai parar de receber sangue numa quantidade maior ou menor, dependendo do tamanho do AVC que o paciente está sofrendo, mas ele vai parar de receber sangue. Com aproximadamente 5 minutos, aquele neurônio, o neurônio é a célula principal do cérebro. O neurônio é o que faz a gente pensar, que faz a gente ter movimento. Aquele neurônio começa a morrer. E aquilo não volta. Por isso que diferente de outras partes do corpo, que se regeneram, se sofre um corte na pele, a sua pele se regenera. O cérebro não tem disso. A gente nasce com uma quantidade de neurônios, eles se multiplicam até uma idade bem jovem do nosso cérebro, mas e a partir já na vida adulta já não há essa proliferação, essa replicação, né? Ele não se regenera. Por isso que quando a gente fala em AVC, o tempo é tão importante. Por quê? Porque a gente sabe que o tempo está diretamente ligado à sequela. Quanto mais rápido o doente é atendido, quanto mais cedo a gente consegue devolver sangue para aquele cérebro, menos neurônios vão morrer. Então,
Essa é que é a grande importância. E se menos neurônios morrem, você tem uma sequela menor. Menor também. Por isso que é até comum, o paciente demora para chegar, a equipe médica olha, analisa o caso e fala assim, olha, infelizmente não tem mais muito que a gente fazer, porque já passou tempo demais, né, para esse paciente ser atendido. E essa questão do tempo é sempre falado bastante, né, doutor? E como que funciona, então? Esse paciente começou a perceber os sinais, ou alguém até mesmo, né, familiar, percebeu que tem alguma coisa de diferente naquele paciente, ele deve ser encaminhado prontamente para o pronto-socorro, doutor. E como que acontece? Então, como que é feito agora, pensando no protocolo, que a gente vai falar um pouquinho mais, esse paciente chega no pronto-socorro do São Lucas, quais são as diretrizes, o que acontece com esse paciente aqui no caso de um AVC? Assim, eu acho que o atendimento do AVC bem feito, ele começa primeiro já no pré-hospitalar. Antes do paciente chegar no hospital, ele já tem que ser atendido com agilidade. Uhum. Então, às vezes é mais benéfico para o paciente ligar, chamar o SAMU em casa e começar aquele atendimento inicial lá já na ambulância até chegar no hospital, do que botar no carro e trazer correndo para o hospital. Mas o fato é que esse paciente tem que chegar o quanto antes no pronto-socorro. Ao longo do tempo, né, várias terapias de reperfusão foram sendo administradas aí na prática clínica, e hoje o que o nosso protocolo ele trabalha são baseados na terapia de reperfusão química, com remédio que a gente faz na veia, ou com a terapia de reperfusão mecânica, né, que seria uma terapia endovascular. Entra com um catéter, o Dr. Álvaro provavelmente vai explicar um pouco melhor, mais detalhadamente, um catéter para tentar aspirar aquele trombo lá dentro da cabeça em algumas situações específicas. Uhum. Por que 4 horas e meia, né? Por que não pode ser 4 horas e 45? Porque vários estudos ao longo do tempo foram tentando estudar o risco e o benefício de se fazer esse remédio. O remédio que se faz é um remédio trombolítico, então ele dissolve o trombo, não só naquele lugar que está com AVC, ele pode dissolver um trombo que está em qualquer outro local do corpo, então pode gerar sangramentos. E, especificamente no AVC, quando a gente aumenta essa janela terapêutica para 5, 6 horas e faz esse remédio, a gente aumenta bastante também o risco de transformação hemorrágica lá na cabeça. Então, aquele cérebro que estava sem receber sangue, ele começa do nada a receber tanto sangue ou soltar um trombo ali que pode gerar uma transformação hemorrágica e pode ser uma catástrofe por vezes. Então, por isso que é importante chegar até esse momento das 4 horas e meia para que não seja feito mais mal do que bem com a terapia reperfusional. Olha, isso é bem importante de falar também. Então, de novo, tempo é qualidade, tempo, como a doutora Tempo já falou. é fundamental, Cérebro, tempo é cérebro. E, doutor, falando um pouquinho mais sobre o protocolo, então, doutor, como que foi feito, como que foi estabelecido, o que é esse protocolo, então, de AVC hoje que tem no São Lucas? O protocolo, a ideia é que todo paciente que chegue, ele vai ser atendido da melhor maneira possível, com todos os recursos disponíveis do hospital. No São Lucas, a gente tem a disponibilidade de todas as terapias. E qual que é a importância do protocolo? Principalmente é que um paciente que possa ser tratado, que ele não deixe de ser tratado, né? Que é toda a equipe, desde quem abre a ficha do paciente no pronto-socorro, que tem essa ideia, né, de que o hospital pode oferecer esse tratamento, né? Bacana. E que ele seja feito de uma maneira rápida, né? Da maneira mais rápida possível. Que quem está fazendo atendimento no pronto-socorro, quem está fazendo o exame de imagem do paciente no centro de imagens, quem está fazendo o atendimento médico dele, todas essas pessoas estejam pensando em sintonia. Essa é a ideia do protocolo. Que elas saibam a importância de que esses passos, né, que foram pré-determinados, eles sejam seguidos para o paciente ter um melhor resultado no final do tratamento. Né? Que bacana. Então, esse paciente, qualquer paciente que chegar, ele vai passar por esse protocolo, no caso do AVC, doutor, ou não? Como que é? Tem critérios para a questão do AVC? Sim, a gente estabelece os critérios, né? Se o paciente apresenta um déficit neurológico agudo, se ele apresenta uma perda de força, uma alteração na fala, algo que suspeite que aquilo possa ser um AVC. Pode ser um AVC? Pode. Vamos investigar como se fosse um AVC, vamos excluir outras causas que possam parecer um AVC. Você confirmou isso, toda uma cadeia é iniciada para que o paciente seja tratado.
Entendi. E aí, quando fala dos tratamentos, são essas duas possibilidades que o Dr. Gabriel havia citado, a questão de medicamento e a questão endovascular, certo? Sim. Seria nesse sentido. Sim. Então, o paciente, quando chegou no pronto-socorro, a equipe toda, então, já está alinhada, doutor. Acho que é isso bem bacana de falar, que desde o começo esse paciente já vai ser assistido, então, desde a equipe de enfermagem, toda a equipe multidisciplinar também está por dentro desse protocolo para que esse paciente seja o melhor conduzido, isso. Sim, exatamente. E, doutor, falando sobre a questão, o doutor Gabriel explicou um pouquinho sobre como funciona o tratamento com o medicamento na parte da endovascular. Então, quando o paciente ele chegou, não passou desse tempo, ele vai ser comunicado ou também tem um tempo para o tratamento endovascular? Como que funciona essa dinâmica, doutores? A dinâmica é assim, eles são tratamentos que podem ser concomitantes, podem ocorrer ao mesmo tempo, né? Que bacana. Sim. Ou, em alguns casos, você exclui um tratamento ou outro. Certo. Basicamente, funciona assim. A terapia que a gente chama de trombolítica, que é quando você dá um remédio para o paciente para tentar dissolver aquele coágulo que está entupindo, que está impedindo o sangue de chegar no cérebro, ele pode ser feito até 4 horas e meia. Uhum. A partir desse tempo, você vê que não tem benefício de você fazer para o paciente, aumenta muito o risco. Mesmo que ele chegue nesse tempo e que ele receba o trombolítico, se ele tem uma oclusão de um grande vaso cerebral, ele pode ser encaminhado para hemodinâmica para desobstruir esse vaso, mesmo que ele tenha recebido o remédio. Que bacana. Se ele não recebeu o remédio, chegou aqui depois de 4 horas e meia, ou tem algum outro fator que impede que esse medicamento seja feito, ele também pode ser encaminhado para a hemodinâmica, para o processo de cateterismo cerebral, de trombectomia mecânica, para que esse vaso seja aberto, seja reperfundido, né? Certo. Então, não só a questão do tempo, mas outras questões, por exemplo, se o paciente usa um anticoagulante, ele não pode já tomar, ele já faz uso do medicamento anticoagulante, ele recebe um medicamento que é mais potente ainda do que um anticoagulante, então o risco dele sangrar é muito grande. Entendi. Mas, para o cateterismo, esse risco é menor, então ele pode ser realizado. Então tem todas essas nuances, né, do tratamento que o protocolo abrange para que a gente possa tratar esses pacientes, quando eles têm a indicação do tratamento. Isso é bem legal de falar. Então, existem toda uma avaliação muito criteriosa, né, doutor, de como que vai ser a condução desse paciente. E, doutor, por exemplo, a questão do tempo é relevante e a questão das outras doenças também, que esse paciente também vai definir esse tratamento, doutor, como que funciona também para vocês? Esse paciente chegou já ali no pronto-socorro, reacionado a equipe da neuro, como que vocês definem qual que é a melhor prática para esse paciente? Precisa também desse histórico, muitas vezes, e agilidade para que o que é que vai ser feito, né? Em geral, o paciente ele chega no pronto-socorro, trazido ou não por uma ambulância, e o primeiro médico que vai ver esse doente vai ser o médico plantonista lá do pronto-socorro. Então, dentro desse grupo grande de sintomas que eu disse de perda neurológica aguda, né, existem vários outros diagnósticos diferenciais. A gente citou aí durante a conversa alguns, por exemplo, uma pessoa que chega com uma glicemia muito baixa, um diabético que exagerou na insulina em casa e está com a glicemia bem baixa, ele pode chegar mimetizando um AVC e, no fim das contas, o médico do pronto-socorro mesmo vai resolver fazendo uma glicose naquele paciente. Uhum. Então, ele faz esse atendimento inicial, essa triagem médica, e chegando à conclusão que aquilo pode ser realmente um AVC, a equipe da neuro vai ser acionada. A equipe da neuro ela vai tentar guiar, nesse momento, o exame de escolha para o paciente, né? Em geral, os pacientes vão ser submetidos a uma angiotomografia, tanto do pescoço quanto da cabeça, para ir atrás dessa oclusão de grandes vasos, né, que o Dr. Álvaro citou, que vai possibilitar que esse paciente seja submetido depois, por exemplo, a uma trombectomia, se ele for elegível. Uhum. Passando disso, a gente vai encaminhar o paciente para a UTI, e a partir de lá a gente vai decidir se o paciente é apto ou não para realizar a trombólise intravenosa. E num segundo momento, se for o caso, e o paciente for elegível, ele vai então para o hemodinâmico fazer a trombectomia. Isso existe por quê? Porque o trombolítico, ele é um remédio que dissolve um coágulo. Uhum. De uma maneira bem grosseira, como se o coágulo fosse um monte de sujeira que está ali dentro da artéria. E o trombolítico, digamos assim, é um detergente, um sabão que vai tentar tirar aquilo. Quanto maior for a sujeira, menos eficiente esse sabão vai ser para tirar. Se a sujeira for pequena, ele vai conseguir varrer com uma eficiência maior. Então,
quando a gente citou o termo oclusão de grande vaso, é isso. Quando o entupimento da artéria cerebral é muito grande, esse trombolítico, esse sabão, ele não consegue limpar bem aquela artéria. É suficiente. Ele não consegue empurrar aquilo para frente. Você precisa ir lá e trazer isso de uma maneira mecânica. Por isso que o procedimento se chama trombectomia mecânica. Entendi. A maioria dos AVCs não é de oclusão de grande vaso. Se eu pego a totalidade dos AVCs, não são todos que têm esse grande vaso ocluído. Uhum. Só que quando você tem esse grande vaso ocluído, é o pior AVC que existe. É o AVC catastrófico, aquele que deixa o paciente com uma sequela muito grande. E que muitas vezes o tratamento medicamentoso, né, pelo trombolítico não é efetivo. Não é o suficiente. Não é suficiente. Então, para esses pacientes, que eles são os principais candidatos à trombectomia mecânica. Entendi. Assim como em raras situações, existem AVCs que são graves e que não são de oclusão de grande vaso, que você trata com o trombolítico e você faz todos os exames, a angiotomografia principalmente, ou angiorressonância, e verifica, olha, não, os grandes vasos cerebrais estão bons, ele não é um candidato para trombectomia mecânica, né? O importante mesmo do protocolo é que esses pacientes que têm a sua oclusão de grande vaso, que eles não deixem de ser tratados, né? Isso é bem importante. O doutor comentou sobre a questão de encaminhar esse paciente para UTI. Em média, quanto tempo dura esse tratamento da AVC também, né? Esse paciente, então, do momento que ele entrou dentro do hospital, quanto tempo ele continua assistido pela equipe? O que vai ser feito depois também com esse paciente? Envolve uma atenção muito grande de diversas especialidades. Então, tem toda a questão da neuro, mas também esse paciente que vai para UTI tem acompanhamento dos médicos intensivistas, da equipe também do setor. Como que funciona também essa dinâmica desse paciente no momento em que ele entra até o momento em que ele pode ir para casa e retornar à vida, doutor? Acho que é muito variável de onde foi esse AVC, qual território vascular que pegou, a condição clínica do paciente. É uma análise bem individualizada. Mas, em geral, um paciente que é submetido a trombólise, ele pelo menos uns 2-3 dias vai ficar internado no hospital, jogando bem baixo. Porque, além do tratamento da fase aguda, é importante também a gente prevenir novos eventos depois, né? Então, o tratamento de agora, de tratar o AVC, se faz com o trombolítico e com a trombectomia mecânica. Uhum. Mas, muitas vezes, o paciente chega depois das 4h30, ou o paciente piorou durante o internamento, e a gente tem que tentar fazer alguns outros exames para descobrir por que aconteceu aquele AVC, né? Que é a pergunta de ouro, assim, que o paciente faz para a gente. Qual foi a causa? E você fala assim, aconteceu, né? Olha, vamos investigar. Infelizmente, a gente nem sempre consegue dar a resposta exata para o paciente, né? A gente vai pelas causas mais comuns. De onde veio esse AVC? Ele veio de um entupimento de uma artéria chamada carótida, por exemplo. Ele veio de uma arritmia cardíaca, né? Ele veio de um problema de coagulação do paciente, um problema sanguíneo mesmo, né? De onde isso veio? Então, no primeiro momento, a gente resolve o AVC. Não, vamos resolver o AVC. No segundo momento, vamos investigar o porquê isso aconteceu, principalmente para evitar que isso aconteça de novo, né? Então, nesse momento, o paciente ele é acompanhado pela equipe da neuro, ele é acompanhado pela equipe da medicina intensiva, mas, em paralelo, a gente pode solicitar outros profissionais, um cardiologista, um hematologista, né? Para que ajude a gente nessa investigação. Entendi. E, doutor, quais são as causas? O doutor explicou um pouquinho sobre essas causas mais comuns, mas varia da vida desse paciente também, né? Tem que fazer todo esse histórico de entender Sim. quem que é esse paciente para achar a causa. Mas, de modo mais geral, quais são os mais comuns, assim, que vocês percebem? Doutor Gabriel, pode falar? Doutor, pode complementar? A maioria dos AVCs, né, a gente fala dos casos de oclusão de grande vaso e tal, de algumas catástrofes que a gente vê, né, mas a maioria dos AVCs eles são pequenos e são causados em arteríolas menores do cérebro que vão sendo fechadas cronicamente por aterosclerose, né, que é a placa de gordura na parede do vaso que vai sendo precipitada pelo cigarro, pela pressão alta gerando aquele estresse vascular, a diabetes. Então, esses AVCs pequenos, né, aterotrombóticos que a gente chama, eles são prevenidos com medicação antiagregante, o AS, o clopidogrel, que o pessoal toma aí ao longo da vida.
Mas os AVCs maiores, que tem uma causa identificável, por exemplo, os AVCs cardioembólicos, né, que são esses da arritmia do coração, que faz um coágulo e sobe para o cérebro, ou um AVC por uma estenose de carótida também, que tem uma placa que pode soltar essa placa de gordura lá para cima, eles são potencialmente tratáveis, né? Então, o objetivo de fazer essa investigação já dentro do hospital é que o paciente saia do hospital já sabendo pelo menos essa causa e se vai ter que tratar num primeiro ou num segundo momento, né? Entendido. E, doutor, falando sobre a questão dessa investigação, como que ela é feita? É feita através de exames, de procedimentos? Como que funciona também tratou o AVC ali no momento e vamos tentar identificar o que acontece com esse paciente? Ele é submetido a algum procedimento? Como que funciona? Sim, é importantíssimo o paciente ser investigado e existem alguns exames básicos, principais, que a gente faz para todo paciente. Todo paciente que sofreu um AVC, ele é investigado primeiro da causa cardíaca. A gente, no pronto-socorro, um eletrocardiograma já traz muita informação. Olha só. Se, por exemplo, ele tem uma arritmia cardíaca, se ele tem algum bloqueio, né, de algum ramo intracraniano, se ele tem principalmente uma doença chamada fibrilação atrial, né, e você identifica no pronto-socorro, isso aí já te dá um alerta. Fala assim, bom, provavelmente essa é a causa do AVC do paciente, foi uma causa cardíaca, né. Posteriormente, um outro exame que é realizado é o ecocardiograma, em que você faz um ultrassom do coração e avalia a estrutura desse coração. E é interessante que o próprio operador, às vezes, já te fala, a estrutura desse coração tá bom, mas ele não tá batendo no ritmo que ele vê na hora no ultrassom. E você pensa assim, bom, então, mais um ponto que talvez seja uma arritmia que causou esse AVC no paciente. Um outro exame que você pode fazer é o Doppler transcraniano, para investigar se existe algum defeito do coração que causa alguma comunicação que possa levar algum coágulo para o cérebro. Então, o Doppler transcraniano pode ser realizado também como uma investigação da causa do AVC. E um outro exame é o exame para verificar se existe algum entupimento, principalmente nas artérias carótidas, que são as artérias que levam sangue para o cérebro, e as vertebrais, como uma causa desse AVC. Isso pode ser visto tanto por ultrassom quanto por tomografia, mas são os exames básicos que todo paciente que sofre um AVC precisa ser submetido, de imagem, né? Exames do coração, exames das carótidas e vertebrais, e também os exames de sangue, para verificar se ele está, por exemplo, um diabético que sabe que é diabético, ou às vezes um paciente que nem sabe que é, se ele está tendo um bom nível de açúcar no sangue, né? O colesterol também a gente verifica se ele está com o colesterol muito alto, se o colesterol está normalizado, se o colesterol que está alto é o LDL, é o HDL, tudo isso é investigado para tentar dar uma causa do porquê aquilo aconteceu. E esse paciente, então, a gente viu que são multifunções, multi-avaliações. O AVC, ele é muitas vezes o reflexo de várias outras doenças. Era esse o ponto, né? Que esse paciente depois, então, ele não vai fazer uma avaliação somente com o neurologista, com o neurocirurgião. Ele vai continuar um acompanhamento com diversas outras especialidades e a longo prazo também, né, doutor? Uma vez que ele teve o AVC, ele precisa ser acompanhado de tempos em tempos para que não aconteça novamente. Sim, né? Porque, por exemplo, uma glicemia no sangue, ela pode levar algum tempo, assim, algumas semanas para ser corrigida. O colesterol da mesma forma. Então é importante também que esse paciente entenda que o tratamento é contínuo, não é somente ali no hospital, é depois também. E o AVC é algo que causa muita comoção e até mesmo medo na população, né? Porque, como o doutor disse, às vezes a pessoa tá bem, ele não sabe que tem nada, e de repente começa a apresentar esses sintomas. E acho que é importante essa conscientização da população sobre os sintomas e sobre, de novo, o tempo que é primordial no tratamento, né, doutores? Então, mais uma vez, antes da gente encerrar a nossa conversa, acho que esclareceu bastante essas dúvidas, é que os doutores deixem, então, esse recado, se acaso o paciente tem alguns sintomas, e que o São Lucas tem também esse protocolo agora para atender. Ele já atendia, mas 24 horas também nesse sentido, para melhor atender os pacientes em caso de sintomas. O doutor pode falar e o doutor Gabriel pode complementar também. Sim. O recado principal da nossa conversa de hoje é: você precisa valorizar o paciente que tem algum déficit neurológico, que é o quê? Alguém que teve uma alteração na face, por exemplo, ele dá um sorriso e você vê que um lado está diferente do outro, alguma alteração na fala, a pessoa não consegue falar com clareza, alguma alteração de movimento do braço ou da perna, que isso pode sim ser um AVC.
e que você não deve esperar isso melhorar ou não dar valor para isso, porque você pode estar perdendo tempo muito precioso, está perdendo cérebro numa situação como essa. E que a procura ao hospital faz total diferença, principalmente na questão da sequela posterior para o paciente. Então, na suspeita de algum desses sintomas, seja o próprio paciente, seja um familiar que identificou isso, procure atendimento o mais rápido possível. Isso aí, melhor descartar que não seja do que depois ele não ter o tratamento no Sem tempo dúvida. certo, né, doutor? Exato. Doutor Gabriel. E eu acho que vale também a mensagem que a gente está aqui trabalhando para tentar virar uma referência no atendimento ao AVC, né? O objetivo primordial aí é, obviamente, fazer o bem para os pacientes, mas isso precisa de uma cascata de pessoas envolvidas, né? Que a gente conversou durante toda a nossa conversa aí. Inclusive o pré-hospitalar. Então, o objetivo principal é que a gente tente conscientizar todo mundo para que acione o SAMU, acione o SOS Unimed, no caso dos pacientes portadores do convênio, o CIAT nas vítimas de trauma, principalmente, mas provavelmente devam se envolver, né, junto ao AVC. E o sistema, tanto pré quanto hospitalar, está apto para tentar, de maneira ágil, agilizar a vida aí dos pacientes que estão com déficit focal súbito. Então é isso, doutores. Muito obrigada novamente pela Obrigado. presença. É sempre muito importante levar essa informação para quem está assistindo, porque, como o doutor disse, é algo que acontece recorrente. Então, quanto mais pessoas saberem, é importante também saberem que tem os tratamentos devidos para esse caso de AVC. Então, muito obrigada, doutor Obrigado. Álvaro, doutor Obrigado. Gabriel. Sempre um prazer tê-los aqui conosco. Obrigado. E o São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o mutirão de cirurgias ortopédicas realizadas nos pacientes do SUS. Não saia daí! São Lucas Hospital Center. Atendimento de urgência e emergência. Cascavel. E agora nós vamos falar sobre o mutirão de cirurgias ortopédicas realizadas em pacientes do SUS, que foi feito aqui no São Lucas Hospital Center. E para falar mais sobre os procedimentos realizados, eu gostaria de agradecer a presença da ortopedista, doutora Damiane Reis Bertoncello. Seja bem-vinda ao São Lucas 24 horas, doutora. Oi, Gabriele, tudo bem? Obrigada. E hoje nós, então, vamos falar sobre o mutirão de cirurgias ortopédicas. E eu gostaria que a doutora começasse falando quais são os procedimentos que serão realizados, então, nesse dia de cirurgias. Isso, nesse mutirão, iremos realizar cirurgias de artroplastia total de quadril. Tá? Serão todos os procedimentos, né, de cirurgia de quadril, todos próteses de quadril. Então, nesse primeiro mutirão, optamos em escolher esse tipo de cirurgia, esse procedimento. E, doutora, são quantas cirurgias que serão realizadas nesse primeiro mutirão? Nesse primeiro, faremos 5 cirurgias. Sim. E, no caso, a doutora falou sobre prótese de quadril. A doutora poderia explicar um pouquinho mais sobre como é isso? Como que funciona esse procedimento, né? Porque é algo diferente, muitas vezes, de quem acompanha em casa e não entende quando que precisa também. Sim. A cirurgia de prótese de quadril é uma cirurgia de alta complexidade da ortopedia, né? É uma cirurgia que a gente substitui a articulação do quadril, que é uma articulação doente, que tem várias causas, né? Então, a gente retira essa parte do osso que tá doente e coloca a prótese, né? Então, encaixa a prótese e dá uma mobilidade de volta para o paciente, né? Ah, que bacana. E a doutora comentou que existem várias causas para que esse paciente precise de uma prótese. A doutora poderia comentar um pouquinho mais sobre isso também? O que acontece, o que leva esse paciente até precisar de uma cirurgia desse tipo? Isso. A maioria dos nossos pacientes são pacientes já de meia idade ou até idosos, mas também não é uma cirurgia exclusiva, né, de idoso, apesar de muita gente pensar, a prótese de quadril é para idoso, né? Então, assim, a principal causa, né, que leva a necessidade de uma artroplastia de quadril é a artrose, que é o desgaste da articulação, né? Então, vai desgastando a cartilagem, vai ficando o osso com osso ali. Isso gera dor, gera limitação de movimento, então é uma doença que atrapalha muito a vida do paciente, limita muito a vida. Isso a gente fala assim de pacientes às vezes de 40, 50 anos, então são pacientes jovens, são pacientes ativos que trabalham e acabam tendo a vida limitada por conta dessa dor, dessa diminuição de mobilidade mesmo da articulação por conta do desgaste, né? E essa artrose, esse desgaste pode ser devido a vários
várias outras doenças também, né? Tem algumas doenças imunológicas que causam, pode ser um desgaste pós-traumático também, se o paciente já sofreu um trauma prévio, então acaba acelerando um processo degenerativo da articulação. Alguns casos também de necrose da cabeça femoral, que o osso acaba morrendo, uma doença vascular que para de levar sangue para a cabeça do fêmur. Isso acomete também muitos pacientes jovens, então temos pacientes de 20 anos que já têm uma necrose avançada, e quando o caso já é bem avançado, já não tem outro tratamento, então a indicação é a prótese de quadril mesmo. Então a gente consegue, com a artroplastia de quadril, a gente atende pacientes, eles não tem uma idade mínima, na verdade, né? Então, até vozinho, assim, então... E tem benefícios muito grandes, como a doutora disse, né? Ele volta a qualidade de vida daquele paciente. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre essa questão dos benefícios, a doutora comentou sobre essa prótese. Como que ela é? Então, é feita com que tipo de material? Como que é essa cirurgia, esse procedimento também com essa prótese? Isso. Hoje em dia tem no mercado vários tipos de próteses, né? Uhum. Mas, basicamente, assim, são hastes de metal, né, um material, ligas metálicas, né, e daí muda um pouco o par tribológico, que a gente chama, que é onde encaixa o fêmur, né, no acetábulo, que daí pode ser ou de metal, ou de cerâmica, né, que é o mais avançado que tem hoje, e também o polietileno, que é um tipo de um plástico, assim, né, então são algumas peças encaixadas, né. Entendi. Doutora, geralmente é feita quando a gente pensa no quadril, né? Como todo, é feita de um lado, do outro. Como que também funciona isso? Porque pode ter o desgaste dos dois lados, de um lado só. Como que funciona? Isso. Pode ser, tem pacientes que têm desgaste dos dois lados, tem as duas articulações comprometidas, e tem paciente que tem só de um lado, né? A gente prioriza, tem o paciente que tem a artrose dos dois lados. Dá para fazer no mesmo tempo, no mesmo ato cirúrgico? Até dá, mas é uma cirurgia grande, a gente então geralmente opta por fazer um lado, geralmente o paciente tem uma queixa pior de um lado, né, mais dor ou mais limitação de movimento de um lado, então a gente opera esse lado, espera reabilitar, tá tranquilo da cirurgia, do pós-operatório, aí faz o outro lado. Acho que essa era uma dúvida também bastante recorrente, né, do paciente às vezes vai fazer tudo de uma vez, ele vai perder, né, vai ficar um tempo parado, mas acho que então faz de um lado, depois espera e faz Isso, alguns outro. casos específicos a gente faz sim dos dois lados ao mesmo tempo, né? Mas o mais comum é fazer um lado, esperar a recuperação e faz o outro. E doutora, quanto tempo dura o procedimento? Então a doutora falou que é de alta complexidade. Quanto tempo esse paciente fica, né, no centro cirúrgico com vocês? Todo o processo, assim, até entrar no centro cirúrgico, vai para a sala pré-anestésica e vai para a sala cirúrgica mesmo, aí vai ser anestesiado, a gente posiciona o paciente e faz a cirurgia e depois vai para a sala de recuperação. Então, todo esse processo é um pouco demorado, assim. A cirurgia em si demora em média 1 e meia, um caso mais complexo umas 2 horas, né? Cada paciente é um paciente, então, mas em média de 1 a 2 horas. Tranquilo. Doutora, quando a gente fala sobre a cirurgia, muitas vezes os pacientes têm receio, né? Porque você acaba estando muito vulnerável, um momento diferente, nem todo mundo, às vezes é a primeira vez que a pessoa vai fazer uma cirurgia. E como que funciona? Então, desde o começo, esse paciente que chega para vocês no consultório para fazer essa avaliação e a indicação do procedimento, existem tratamentos antes da cirurgia? Como que funciona também para o caso desse tipo de paciente? Sim, o paciente chega até nós geralmente já com uma dor importante, que limita as atividades diárias, né? Uma limitação de movimento, às vezes não consegue mais praticar um esporte, ou até o trabalho mesmo fica limitado por conta da dor e pela restrição de movimento que vai causando, né, a artrose. Então, assim, a artrose inicial, vou falar da artrose que é a causa mais comum, né, de indicação de prótese de quadril. Casos mais iniciais, mais leves, a gente consegue fazer um tratamento conservador, fisioterapia, fortalecimento, analgesia, né? Mas quando já é um quadro mais avançado, aí sim a indicação é prótese, né? Quando, falando mais claramente assim, quando fica ali o osso com osso mesmo, já perdeu a cartilagem, aí a indicação é prótese, né? Entendi. E tem um tempo, doutora, de doença, por exemplo, que o paciente começou a apresentar os sinais e ele vai aos poucos piorando, ou tem casos que o paciente já chega que realmente precisa da cirurgia?
a evolução da doença é muito individual, né? A artrose é uma doença degenerativa progressiva, ela vai piorando, né, com o tempo, mas tem paciente que tem uma piora muito rápida, tem outros que não. Às vezes a gente olha até um raio-x, uma radiografia lá, nossa, uma artrose muito grave, e o paciente não tem dor, né? Então, depende muito de paciente para paciente. Nos casos de necrose da cabeça do fêmur, os pacientes são bem sintomáticos, têm bastante dor, se queixam bastante, então eles toleram menos a dor também, por conta do processo ali inflamatório que faz. Então, esse tempo é bem relativo, depende muito de paciente para paciente. E também a questão assim, chega paciente às vezes no estágio mais inicial, que a gente consegue fazer todo um trabalho, né, para desacelerar o processo, né? Isso mesmo. E tem outros que já chegam com a indicação cirúrgica mesmo, né? Lógico que a gente tem que avaliar também toda a questão do paciente, outras comorbidades, né? Outras doenças, tudo, se o paciente está no melhor momento para operar ou não. A gente tem paciente que às vezes tem uma doença cirúrgica, mas naquele momento ele não está bem clinicamente para fazer uma cirurgia, né? Então, a gente avalia todo esse contexto do paciente. Que essa era a próxima dúvida que eu tinha, sobre se todo paciente, então, ele vai ser um paciente que pode fazer uma cirurgia. Então, não. Tem muitos fatores relacionados com também. certeza. Até falando assim, pacientes mais idosos, né? Que já tem outras comorbidades, tem pressão alta, tem uma cardiopatia, uma nefropatia. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Apesar de ser uma cirurgia que nós, especialistas, né, fazemos em 1 hora e meia, para nós é o nosso dia a dia, mas é uma cirurgia de alta complexidade, né? Então, o paciente precisa estar bem para ter os benefícios da cirurgia e também não ter malefícios, né? A gente não predispor a nenhuma complicação, nem nada. Doutora, pensando, então, por exemplo, a doutora falou que é uma doença degenerativa, então ela vai progredindo. Esse paciente, no momento em que ele faz essa colocação da prótese, ele tem, digamos assim, uma cura da doença, ou como que funciona depois também, né, desse tratamento? Na questão, pensando na articulação em si do quadril, teoricamente tá curada ali. A gente tira a parte do osso que tá doente, coloca a prótese, já no mesmo dia, no máximo dia seguinte, o paciente já caminha. Então, até eu brinco com os pacientes, assim, que eles têm tanta dor pela doença, pelo desgaste, que o pós-operatório acaba sendo muito melhor do que o dia a dia que ele estava acostumado. A dor dele em 24 horas de pós-operatório é muito menor do que a dor que ele já estava acostumado a conviver, né? Então, assim, o resultado da cirurgia é muito bom. Até é falado que a cirurgia de prótese de quadril é a cirurgia do século, né? No século passado. Evoluiu muito as técnicas cirúrgicas, os materiais cirúrgicos também evoluíram muito, os implantes que a gente usa evoluiu muito nos últimos anos, né? E isso auxiliou a gente a ter resultados muito bons. Então, assim, a gente pega um paciente, chega no consultório, às vezes, de cadeira de roda ou de muleta, de andador, mancando, né? Claudicando, parado, com a vida parada, porque com dor não tem condição de trabalhar, de fazer uma atividade física, de viver, né? E a gente faz a cirurgia, no mesmo dia o paciente está caminhando, está feliz, então é um resultado muito bom, muito satisfatório. E imediato, assim, que a doutora disse, né? Então é algo que ele já percebe logo no pós-operatório, ele já consegue ver essa diferença. Isso, tanto da questão da dor quanto da mobilidade, porque tem paciente que tem uma artrose já, um desgaste tão avançado que perde a mobilidade do quadril. Então, já no pós-operatório imediato, ele já movimenta muito mais do que ele movimentava antes. E a gente pensa, assim, na questão de fazer atividades de forma muito... atividade física, mas é no dia a dia, né, doutora? Às vezes para tomar um banho, para conseguir, né, ir ao banheiro, fazer coisas simples, sentar, levantar de uma cadeira, dirigir o carro. O simples fato de sentar, colocar um calçado, tem paciente que fala, doutora, eu não consigo mais calçar minha meia. E é uma coisa boba do nosso dia a dia que a gente nem pensa que não consegue calçar um sapato. É tão automático, né? Teve um paciente que eu já operei, que nós operamos, que ele não conseguia sentar. Então, ele só ficava esticado. Então, ele, tanto para ir ao banheiro, ele não sentava numa mesa para comer. Isso há anos. Então, é muito triste, né, até pensar psicologicamente, né? Tem toda a questão física, mas também o emocional. Com certeza, interfere muito. Porque a pessoa tem muita dor para tudo, né? E essa questão da dor também, doutora, acho que é algo que
devem surgir dúvidas é que acaba que a pessoa acaba tomando muito medicamento para tentar controlar essa dor, né? Com E aí certeza. acaba prejudicando outras partes por conta de algo que tem tratamento também, que Sim. no caso da cirurgia. Sim, Certo. com certeza. E como que funciona, então, doutora? Esse paciente fez o acompanhamento, surgiu a necessidade, são solicitados exames que vocês precisam antes da cirurgia? Esses pacientes que passarão pelo mutirão, eles têm um acompanhamento prévio antes do procedimento e depois? Como que funciona? Sim, esses pacientes do mutirão, como a gente comentou, são pacientes do SUS, né? Então, são pacientes que já estavam há muito tempo na fila de espera. Às vezes, eles demoram muito para chegar até nós, especialistas. Então, é de uma cidadezinha pequena, que às vezes não tem ortopedista, então encaminha. E todo esse processo, às vezes, é um pouco lento, né? Demorado. Então, são pacientes que já chegam, geralmente, com uma indicação mesmo, porque já tem muito tempo a doença, né? Eles chegam, a gente, lógico, avalia, faz raio-x, vê o exame físico, mostra para o paciente, né, a limitação dele, o que a gente consegue melhorar com a cirurgia, porque às vezes não é só o quadril também, né? O quadril é muito interligado à coluna, então às vezes o paciente vem com uma dor na coluna ou vem no quadril, então a gente examina, explica, olha, essa tua dor, essa limitação a gente consegue melhorar com a cirurgia de prótese de quadril ou não. Isso daqui a gente não consegue, né? Então, a gente avalia o paciente como um todo. O paciente tem a indicação de fazer a cirurgia. Aí, a gente dá o próximo passo, né? Que é a avaliação pré-operatória. Então, todos esses pacientes que a gente vai operar, eles já passaram por avaliação cardiológica e avaliação com anestesista também. Então, é um trabalho em equipe, né, em conjunto. Então, eles passam com o anestesista, com o cardiologista, se tiver alguma alteração de exame, ou paciente que já usa alguma medicação, precisa suspender antes ou não, né? Então, a gente passa por toda essa avaliação, não, tá tudo certo, agora a gente pode marcar a cirurgia. Então, é um cuidado muito grande antes, durante e depois com esse paciente. Sim, né, sim. É algo maior do que a gente imagina, né? Acho que, não, chegou no hospital, fui ali, fiz a cirurgia e vou ir para casa. Não, tem muita coisa envolvida também. Com certeza. É um paciente, a gente tem que avaliar como um todo, né? Então, cada paciente tem sua particularidade, então tem que ser tudo, e como eu falei, é uma cirurgia grande. Na verdade, todo procedimento cirúrgico é importante, né? Eu falo que aquele momento é um momento mais importante para o paciente, né? Então, tem que ter todo esse preparo, todo esse cuidado, né? E até eu comento com os pacientes, às vezes eles querem tanto operar, mas chegou no dia da cirurgia, tá resfriado, tá gripado. Não é o melhor momento para a gente fazer uma cirurgia eletiva, né? Então, espera melhorar, depois a gente faz. Todos os detalhes fazem a diferença depois e durante o procedimento e depois também na vida desse paciente. Com certeza. E, doutora, falando sobre, então, a equipe que irá realizar esse mutirão, então, a doutora participará também, mas tem outros profissionais envolvidos, a doutora já comentou sobre essa questão da cardiologia, dos anestesistas também, mas terão outros ortopedistas também fazendo esses procedimentos? Como que funciona essa dinâmica? Sim, a equipe nossa de quadril aqui, né, somos eu, Dr. Wilson Dalmino e Dr. Guilherme D'Ambrossi. Então, seremos nós que iremos fazer as cirurgias. E também os residentes, né? Da ortopedia que acompanha já esse Exatamente. processo. Tem os residentes de ortopedia do hospital que também acompanham todo esse processo. Tanto do consultório, né? Do ambulatório, atender os pacientes, preparar o paciente para a cirurgia e também a cirurgia e o pós-operatório também. E, doutora, pensando no pós-operatório, esse paciente ele precisa, por exemplo, ser encaminhado para uma UTI ou é um procedimento que geralmente é tranquilo, ele consegue ir para o quarto direto? Antigamente, o paciente que fazia uma artroplastia de quadril, acho que há 30, 40 anos atrás, ficava semanas internado, tinha que ir para UTI e tudo, era uma cirurgia muito grande, né, com uma alta morbidade. Hoje em dia, não, né, o que vai indicar se o paciente precisa ou não ir para UTI é a condição clínica dele. Sim. Pelo procedimento em si, não. Né? A maioria dos pacientes, a gente não encaminha para UTI no pós-operatório. Mas agora, se o paciente já é mais idoso, tem um problema cardiológico, algo assim, aí nessa avaliação pré-operatória com o cardiologista, com o anestesista, eles orientam pós-operatório desse paciente em UTI para ficar melhor monitorizado e tudo. Certo. Então, varia. Mas, de modo geral, é bem tranquilo, assim, para esse paciente. Isso. Uhum. E como que ele fica... A doutora comentou que não se fica mais muito tempo internado, mas ainda assim fica um tempinho aqui no hospital até ele poder ir para casa. Quanto tempo, geralmente,
geralmente, doutora? Em média, de 24 a 48 horas. Então, Bem 1 a 2 rápido. dias de pós-operatório. É super rápido, bem tranquilo até. Como eu falei, evoluíram muito as técnicas, né, cirúrgicas, os implantes também. Então, com isso, a gente consegue dar alta para o paciente com segurança num tempo menor. Até porque eu acho que todo o processo de vir para o hospital também é algo que a gente não vê a hora de voltar para casa, Com né? De certeza. voltar para casa, tranquilo. E, doutora, esse paciente, então, a doutora comentou que ele já volta, começa a caminhar novamente. Então, quais são as recomendações depois do procedimento que vocês orientam? É necessário a fisioterapia também? Como que vai ser a vida desse paciente depois? No pós-operatório, falo que praticamente pós-operatório imediato, assim, passou da anestesia, ele já tá liberado para caminhar. Lógico que a gente cuida, né? Às vezes ficou um pouco em jejum, fez uma cirurgia, um procedimento grande, né? Então, a gente deixa algumas horas ainda no leito, mas se o paciente estiver bem, ele já pode caminhar. A gente sempre orienta caminhar ou com andador ou com muleta, porque, querendo ou não, ele passou por uma cirurgia grande, né? Uma articulação grande que distribui o peso do corpo ali, né? Então, a gente orienta a usar muleta, andador, por alguns dias de pós-operatório, mas é um paciente que já pode caminhar no mesmo dia, assim, operou de manhã, à noite já pode caminhar. Ele passa por fisioterapia depois, reabilitação, né? Tanto para controle de dor, como eu falei, é bem tranquilo, os pacientes não reclamam de dor no pós-operatório, mas para questão de fortalecimento muscular, de alongamento, muitos desses pacientes que já tinham uma limitação de movimento, então já fica mais atrofiada a musculatura, ou como tinham muita dor, eles não faziam uma atividade de fortalecimento, então a fisioterapia ajuda nisso, a reabilitar, a fortalecer para ele aprender a caminhar de novo, os que caminhavam só de muleta, andador, com alguma limitação, a fisioterapia vai ensinar a caminhar de novo, né? Então é todo um trabalho em conjunto também no pós-operatório. E acredito que muitas vezes até o receio, né? Meu Deus, e se eu sentir dor? Será que vai? Será que não vai? Então todo esse processo, um processo mesmo, né, com doutora? certeza, e muito tempo, às vezes, já com uma limitação, ou mancando e tudo, né? Então, tem que aprender a caminhar de novo alguns pacientes, né? Uns casos mais graves, então a fisioterapia... Na verdade, todos os pacientes, a fisioterapia é bem importante, né? Para reabilitação. Que bacana. E, doutora, pensando como que surgiu essa iniciativa de fazer esse mutirão? Porque, como a gente vê, traz muitos benefícios para os pacientes, e quando a gente fala do SUS também tem essa questão da espera, que a doutora comentou. Então, como que foi essa decisão de trazer essas cirurgias também aqui para o São Lucas? E o que é muito interessante é que os residentes também já têm todo esse contato, que eu acho que é muito importante na parte também de educação, né? Não, com certeza, né? Toda a questão, assim, de tentar ajudar o paciente, né? Como eu falei, são pacientes que às vezes demoram muito para chegar até nós, e isso atrapalha a vida deles, querendo ou não, né? Então, a gente conseguir ajudar eles, né, fazendo essas cirurgias, existe uma demanda muito grande, uma fila de espera muito grande dos pacientes no SUS, esperando várias cirurgias, né, e dentre elas a artroplastia de quadril. Então, devido a essa alta demanda, a gente, vamos tentar desafogar essa lista, né, essa fila de espera, tentar agilizar essas cirurgias para beneficiar os pacientes. Lógico, os residentes, né, da ortopedia que estão com a gente também podem aprender mais, ter mais contato com isso, que são pacientes que eles já acompanham no ambulatório, já têm o contato, né? Então, a gente consegue fechar todo o ciclo, né? E, doutora, pensando, então, porque são várias cirurgias e envolve uma equipe muito grande também, como que foi organizado também a equipe da enfermagem, toda a equipe do centro cirúrgico para comportar esse tipo de procedimento em grande escala, digamos assim, né? Sim, todo um preparo inicial, né? Toda uma organização. Então, tem a questão que a gente já comentou dos pacientes, né, para toda a indicação, preparo do paciente, avaliação, e tem a parte realmente do espaço, do hospital, da logística, de todos os funcionários, tanto da equipe de enfermagem, equipe de anestesista, né, então a gente avisou, encontrou uma data melhor para fazer esse mutirão, avisamos toda a equipe, né, para ter todo um preparo para receber esses pacientes, né, então os pacientes já estão sendo avisados, já foram avisados, na verdade, da cirurgia, já tem leito no hospital reservado para eles, né, os que precisam de um cuidado especial, de uma UTI também, isso já está avisado, né, tem a questão que a gente depende dos materiais para fazer a cirurgia, então
toda essa logística já foi organizada, né? Então, questão do centro cirúrgico, as salas disponíveis, né, para a gente ter disponibilidade para fazer essas cirurgias, então é todo um trabalho em conjunto. Né? E é algo que envolve bastante gente também, como Sim. a gente falou, né, doutora? Com certeza, né? E pensando no paciente que ele, né, fará esse procedimento no São Lucas, também é um diferencial, né, doutora? Ter justamente uma equipe preparada para atender tanto a equipe médica quanto de equipe de enfermagem e também a questão de estrutura. Então, esse paciente, se ele precisar de uma UTI, ele já também vai ser encaminhado. Então, eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho mais sobre esse cuidado também, além do paciente. Com certeza, isso é primordial a gente ter todos os cuidados, principalmente para o benefício do paciente, né? Então, a equipe de anestesista que avaliou esse paciente no pré-operatório é a equipe que está ali, vai estar no dia para operar, né? Então, já tem esse contato e tudo. É um hospital de alta complexidade que tem todo o suporte que o paciente precisar, né? A gente fala, a gente não quer que tenha nenhuma complicação, né? A gente trabalha sempre esperando não ter. Mas se tiver qualquer complicação ou uma necessidade especial do paciente, um paciente que vai ficar na UTI, então a gente tem todo esse suporte, né? Então isso é muito importante para o paciente, né? E para nós, toda a equipe também. A gente fica seguro de trabalhar num lugar que fornece toda a estrutura necessária para o procedimento, né? E essa segurança também, que a doutora comentou, é muito importante como paciente, né? Pensando que eu sei que tá tudo sendo preparado e estão esperando da melhor forma para que possa ir para casa também depois e, né, dar continuidade na vida da melhor forma possível, né, doutora? Além do tratamento da doença, mas também, como a doutora disse, esse paciente como um todo. Então, ele está sendo visto, está sendo cuidado da melhor forma, né? Com certeza, como eu falei, né? É um dia muito especial para o paciente, né? Para ele, às vezes, é o momento mais esperado da vida dele. Então, ter todo esse suporte, ter todo esse cuidado, deixa o paciente mais tranquilo também. Então é isso, doutora. Acho que hoje a gente conseguiu falar um pouquinho mais sobre a importância dessa ação que vai ser realizada, também principalmente para os pacientes, então, que serão beneficiados, que, como nós dissemos, são muitos benefícios no dia a dia. Então, eu agradeço mais uma vez a participação, doutora. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!